Boa tarde a todos, graça e paz. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui e poder conversar um pouco com vocês. Eu confesso que fiquei um pouco surpreso quando recebi o convite, mas quando eu fui chamado por Deus para andar com Ele, eu sabia que viver com Deus é sempre viver coisas novas e viver coisas surpreendentes. Então eu sei a expressão da sociedade bíblica no Brasil e no mundo. Eu sei o trabalho, eu conheço, né? E o interessante é que há um tempo atrás eu recebi quase 150 Bíblias desta aqui, da Sociedade Bíblica, e essa aqui veio autografada. E quando aquelas Bíblias chegaram, eu disse: mas quem é que está? Não, é para o senhor distribuir aos novos convertidos. Eu falei: mas quem foi que mandou? E alguém disse: está aí, autografado. Mas eu falei: mas eu não estou conseguindo ler. E era o Zeca Pagodinho. Eu falei: o Zeca me evangelizando. Missionário Zeca Pagodinho. E eu fui presenteado com essa Bíblia. Mas eu tenho aprendido algumas coisas e eu só quero compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar um texto, mas a surpresa de lidar com Deus, de viver com Deus o sobrenatural. E eu tenho aprendido com Deus que antes de rejeitarem a mensagem, as pessoas estão rejeitando os mensageiros. Eu não posso deixar de falar sobre a importância. Eu estava vendo o trabalho da Sociedade Bíblica. É uma Bíblia para um surfista, uma Bíblia para um motociclista, certo? O desejo de levar a mensagem a todos. E eu enfrento muito preconceito por a minha linha de comunicação. Eu tenho dois públicos como foco: os casais e os jovens. Comecei trabalhando com jovem, dando aula na escola bíblica dentro de um galinheiro, onde 3 paredes eram de tela e uma de alvenaria. E aí os jovens prestavam muito atenção no que estava acontecendo lá fora, e eu tinha que concorrer com a distração. E a maneira foi usar o humor. E comecei a fazer humor. E você há de convir, Deus é muito bem humorado. Se você parar para olhar direitinho, o onipresente, onisciente, onipotente chegar no jardim do Éden e dizer: Adão, onde você está? Como assim? O Senhor é onipresente, sabe que Ele está atrás da moita. É ou não é engraçado? Eu poderia citar, antes de entrar no texto, gente, olha, Moisés já não era mais um menino, um homem formado, já numa idade sério. Deus fala com ele na sarça: Moisés, estou precisando de tu, para dar um pulinho ali no Egito, para tirar meu povo, para adorar no deserto. Mas já vou logo te avisando que eu já falei com o faraó para não deixar. Se o senhor já falou, eu não é engraçado. Se você vê um episódio em que Davi está conversando com Saul, dizendo: Saul, eu vou enfrentar esse gigante, porque quando eu pastoreava as ovelhas do meu pai, e vinha um leão e tomava uma ovelha, eu saía correndo atrás do leão, tomava a ovelha da boca dele e matava. Gente, leão é bicho que você corre na frente, não atrás.
Constrói isso na sua mente, um leão correndo, uma ovelha na boca e um garotinho correndo atrás do leão. Até porque supostamente a ovelha que está na boca dele já está morta, mas Davi está dizendo se ela está morta ou viva, isso não é importante. O importante é que ela não é dele, ela é do meu pai e eu vou buscar. Mas que é engraçado, não é? Elias, depois de tudo, o cara pedia para cair fogo do céu. Matava de 50, 50, 100, o cara é especialista no show pirotécnico. Mata aqueles profetas tudo. Acaba aquele banana, vai reclamar com Jezabel. Jezabel fala para Elias que amanhã, essa hora, ele está morto. Gente, o cara acabou de viver tanta coisa. Sai correndo com medo de Jezabel. Se esconde numa caverna e diz: Senhor, eu quero morrer. Eu devia estar pensando: querido, se você quer morrer, Jezabel está lá. A finzona de te matar. Você está correndo para não morrer pedindo a morte. E depois você já acha que engraçado sou eu. É ou não é? Eu morro de rir. Eu olho para o Novo Testamento. Isso é só para mostrar a você o bom humor de Deus. Eu olho para o Novo Testamento, aí é que fica legal. É ou não é? Aquele momento de tensão no Getsemane, os guardas vão prender Jesus. Ele se aproxima dos seus algozes e diz: quem vocês estão procurando? Posso ajudar? O camarada está há 38 anos num tanque paralítico. Jesus pergunta para ele: queres ficar são? Não, eu vim aqui de bobeira todo dia. O cego procura Jesus e disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus disse: o que você quer que eu te faça? Eu quero um cão guia, uma bengala sensorizada. Então, se Deus, gente, eu levo as coisas com muita seriedade, mas eu tenho que me render ao humor de Deus. Isso para mim é fascinante. Tem muita gente que olha Deus como um velhinho muito aborrecido, doido para mandar a gente para o inferno. Aliás, esse dia o cara falou comigo: eu não gosto de um Deus que manda a gente para o inferno. Eu falei: mas Deus não manda, quem mandou foi Adão. O Deus só está a fim de tirar. É ou não é verdade? Então eu amo a palavra de Deus, eu amo. E eu me divirto lendo. Eu acho que eu tenho que parar de tanto eu começo a rir. Sabe? Olhando coisas e sentindo a presença do Deus que eu conhecia 23 anos atrás. Aleluia. Mas nos últimos 8 anos, Deus me deu assim a responsabilidade de ter um ministério reconhecido como um ministério de família. Me deram para 5 famílias diferentes. Meu pai casou 8 vezes. E eu jamais imaginei que teria um ministério voltado para a família. Eu sou casado com a mulher só há 23 anos, quero ir até que a morte nos separe, com a mesma mulher de preferência, com a morte dela. Não vou falar que eu quero ir primeiro, porque todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Então, trabalhar com família, se não for com humor, acaba ficando agressivo, porque as pessoas vêm procurar respostas, vêm procurar soluções, e eu quero usar com vocês. Eu fico até receoso de usar texto bíblico diante de tanto conhecimento, mas eu preciso que você abra sua Bíblia no Salmo de número 128, um salmo dedicado ao lar, à família. E ele diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa,
será como uma videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Feche os seus olhos por um momento. Senhor, continua a falar conosco. Usa-me como um canal de bênção e fala conosco até aquilo que nós não estamos muito animados nem propensos a ouvir, mas que necessitamos. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu quero, quando eu me deparo com esse texto, dificilmente eu encontro um texto bíblico que traz uma visão de um conceito familiar tão firme, tão forte, tão pleno, tão completo. Apesar do texto entrar no verso 3, falando da esposa no interior de casa, e aí você pode fazer uma aplicação, né? A esposa ou o marido dentro de casa. O salmista começa dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A Bíblia nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a Bíblia nos diz que os caminhos do Senhor são retos e de paz. O salmista começa a dizer, ou dar informações, não ao casal, mas ao indivíduo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Os dois primeiros versículos, na verdade, eles contêm informações para aquelas pessoas que almejam construir uma família, aquelas pessoas que têm a expectativa de construir um lar saudável, salutar. E um lar construído, ou um lar saudável, só pode ser construído por pessoas emocionalmente sadias. Quando nós vamos observar uma crise na família, nós descobrimos que a família não tem problema, são pessoas problemáticas que criam problemas. Mulheres, certo, que não gostam de si mesmas, massacradas por essa ditadura de beleza inalcançável. Tudo isso acaba aflorando no relacionamento mais próximo, pois quanto maior a proximidade, maior a possibilidade de atrito. Você não vai brigar comigo, eu estou no Rio de Janeiro, você está aqui. Nós não temos normalmente desavença com quem estamos longe. Mas quando eu começo a observar mulheres mal resolvidas, homens mal resolvidos, sogras mal resolvidas, pessoas, indivíduos mal resolvidos, eu começo a ver que inevitavelmente essa família tem problema. E focado nisso, o salmista começa a dar informações para indivíduos se realizarem, viverem plenamente, para que aí então entre em relacionamentos. Hoje, quando eu vou trabalhar com noivos, a primeira coisa que eu procuro oferecer são informações, conceitos e princípios bíblicos que façam com que essas pessoas se amem, se respeitem, gostem de si, sejam resolvidas. O salmista começa dizendo: bem-aventurado, aqui, bem-sucedido, terá êxito, alcançará sucesso aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O foco aqui é direcionar o homem para Deus, porque em Deus nós vamos conseguir alcançar coisas que nenhum bem de consumo, nem nenhum outro ser humano pode nos oferecer. Qual é a grande crise, principalmente no casamento? Pessoas nutrem expectativas das outras que elas nunca prometeram que fariam, e toda a expectativa não correspondida inevitavelmente gera algum tipo de frustração. Então, quando eu vou observar, as pessoas esperam do marido o que tinha que esperar em Deus.
E aí o marido não oferece, não porque não quer, um pai não oferece, não porque não quer, mas porque não tem. Porque nós só podemos achar em Deus, mas temos expectativas no outro. Então o salmista começa focando o caminho do Senhor, o temor do Senhor, vai começar a construir. Por quê? Porque se o texto está falando de família, ele agora vai dizer: do trabalho de tuas mãos comerás. Quem entende de família sabe que uma família precisa seriamente de provisão. Do trabalho de tuas mãos comerás. O texto sugere meio que uma visão operacional da família. Eu, quando vou trabalhar isso, eu vejo que hoje, nessa sociedade moderna, nessa sociedade muito superficial, se começa relacionamento cedo demais. E eu falo para as pessoas: querido, família precisa de dinheiro. Um menino com 13, 14 anos quer namorar, gente. Eu fui dar meu primeiro beijo com 18. Hoje você viu as meninas, tudo bem que na minha época a menina de 12 anos era pequenininha. Hoje menino de 12 anos desse tamanho, os mamás grandão, o menino com o pé desse tamanho, parece que o hormônio do frango passa para ele. Mas uma mente tão pequena, gente. Se você parar para pensar. E aí eu falo: querido, você tem dinheiro para arrumar namorado? Tem que ter. Um tempo atrás meu filho falou comigo: pai, estou precisando de dinheiro. Eu falei: para quê? Para comprar um presente. Eu falei: para quê? Ele falou: para minha namorada. Eu falei: por quê? Porque é dia dos namorados. Eu falei: mas peraí, a namorada é de quem? Ele falou: minha. Eu falei: mas se ela é sua, por que eu tenho que comprar um presente? Sou eu. Eu falei: pai, hoje não tem dinheiro. Eu falei: será que isso não é algum sinal? Eu não posso segurar a cabrita para os outros mamar, não é verdade? Você está rindo, mas só assunto é sério. Então, olha só: dinheiro, recursos, provisão, certo? É uma das coisas que Deus se importa muito, sim, porque sabe que família precisa de recursos. E quando o assunto é finanças, o caminho bíblico é fantástico, sabe? Ele nunca vai nos levar à falência, porque o caminho da Bíblia é o seguinte: trabalho. É ou não é? Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Trabalho. Segundo, boa administração, porque tem gente que administra tão mal seu dinheiro, certo? E às vezes, quando está na crise, põe a culpa no pobre coitado do Satanás. Eu conheço gente que administra tão mal sua vida. O diabo olha e faz assim: que isso, gente? Mas isso é muito ruim. Nem eu tinha pensado nisso, na verdade. Eu nem vou nessa casa, porque esse cara vai mexer na minha poupança. Então, boa administrar é princípio bíblico, pelo amor de Deus. E terceiro, gente, a Bíblia é irretocável. Ninguém pode falar nada do Evangelho, nada da palavra de Deus. Olha só, trabalha. Essa geração nova é uma geração de morcego. Nem parece discípulo de Jesus, parece do Drácula. Não é verdade? Eles acordam meio-dia. Ele foi cansado. Sonhou que estava trabalhando? Só se for, não é? Deve ter tido um pesadelo. E terceiro princípio: fidelidade, generosidade. Certo? Se nós obedecemos esses princípios, é isso que ele está dizendo, querido. Resolva-se. Certo? Mas a Bíblia tem uma coragem que eu ainda não encontrei em nenhuma outra literatura. Ela tem a coragem de dizer exatamente assim: olha só, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus, do trabalho de tuas mãos, e vai fazer o quê?
feliz. A Bíblia é a única literatura, pelo menos eu ainda não me deparei com outra, que tem a coragem de dar uma definição de felicidade, de encontro com a felicidade, numa visão tão simples. Todas as outras conotações para sermos felizes dependemos de uma série de situações. Dependemos de saúde, de estarmos numa estrutura, econômica bem estabelecida. Não, a Bíblia tem a coragem de dizer: feliz serás. E quem vai ser feliz? Quem teme a Deus e anda nos seus caminhos. Todo ser humano emocionalmente saudável procura ser feliz. E o problema, as pessoas andam buscando felicidade no lugar errado. Se eu usasse para vocês um exemplo, a mulher do poço de Jacó, certo? Quando nós olhamos o capítulo 4 de João, quando os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia, que batizava mais discípulos que João, ora ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, ele saiu da Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Foi ter Samaria numa cidade chamada Sicar, junto à herdade que Jacó havia dado para o seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado do caminho, sentou-se junto à fonte e era quase a hora sede. Veio uma mulher Samaria tirar água, seu discípulo tinha ido da cidade comprar comida, e disse: Jesus, dá-me de beber. E ela disse: como tu, sendo judeu, me quer beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre parede, porque o judeu não se comunica com o samaritano, não perde parede, bota uma pontuaçãozinha aí. Jesus disse: mulher, se tu soubesse quem é o que te diz dá-me de beber, você que me pediria e eu te daria da água viva. Ela disse: o poço é fundo, o senhor não tem com o que tirar. És tu maior que nosso pai Jacó, que bebeu ele mesmo desse poço, como também toda a sua família, todo o seu gado. Jesus disse: mulher, aquele que beber desta água tornará ter sede, porém aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe desse para o manancial que salta para a vida eterna. Ela gostou da conversa e disse: Senhor, onde pôs o senhor tem desta água? Me deu um pouco para que eu não preciso mais tornar aqui para apanhá-la. Jesus disse: vai chamar o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: bem disseste, não tem marido, porque você já teve 5 maridos. E o que tu tens agora não é teu. Ela falou: veja que o senhor é profeta. E ele deve ter pensado: é isso que eu estava tentando te falar na água, você não me entendeu? Botei o foco para alcançar a comunicação. Mas se você parar para observar, olha só, o que uma mulher, não fala não, só pensa, e já teve 5 maridos. Olha, eu acho esse texto tão interessante, porque Jesus olha para essa mulher e pede água. Ela era capaz de tirar água num poço fundo? Sim ou não? Ela podia tirar água naquele poço? Sim ou não? Por que ela podia tirar? Porque ela tinha cântaro e ela foi para ali preparada para alcançar o que ela queria. Jesus podia tirar água do poço? Não, ele tinha corda e cântaro. Mas Jesus podia dar algo para aquela mulher, porque ela estava preparada para tirar água, mas não estava preparada para viver uma vida de relacionamento. O problema dessa mulher é que ela procurava a felicidade no lugar onde ela não estava. A Bíblia diz: feliz é aquele que teme ao Senhor. Sabe por que as pessoas gostam de me ouvir? Porque eu sou feliz. Para mim, eu olho tudo com um ângulo positivo. A Bíblia me diz: se os seus olhos forem bons, então eu olho assim. Eu gosto de relógio. Esse dia, um cara chegou na minha casa e falou: pastor, eu já vi sempre o senhor com relógio diferente. Deixa eu ver seus relógios. Eu falei: lógico, eu mostrei meus relógios para ele. E aí ele falou: esse relógio aqui é bonito. Eu falei: é um dos que eu mais gosto. Só que ele está quebrado. Ele falou: mas ele tem que certo? Manda o certo. Eu falei: não tem não, já vi. Ele disse: então joga fora. Eu falei: não, o relógio é meu, eu gosto dele. Mas ele não serve para nada. Eu falei: aí que você se engana. Pelo menos 2 vezes por dia ele marca a hora certa. Eu posso olhar as coisas por um positivo. Feliz, meu filho, eu sou feliz. Eu encontrei Jesus há 23 anos atrás. Eu estava no culto, e no meio do culto, sabe, sem pai, sem mãe, o Salmo 27:10 entrou na minha vida e me disse: ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, jamais te desampararei. Eu falei: eu estou dentro desse troço aí. E mudou a história da minha vida. Então eu sou feliz. Esse dia eu fui pregar no lugar, o cara falou: o senhor mora no Rio? Eu falei: moro. Violento. Eu falei: não. Ele falou: eu falei: não é. Ele falou: mas lá tem bala perdida. Eu falei: a Bíblia tinha flecha perdida. Se for por esse ângulo. Ele falou: não, lá é violento. Eu falei: não é, violento é no Jardim do Éden.
Ele falou, o Jardim do Éden é violento. Eu falei, sim, Caim matou Abel. Morreu 25% da população num dia só. Um índice alarmante, nem no Holocausto morreu tanta gente. Eva poderia até dizer, nem vou sair nesse bairro. Um bairro violentíssimo, né? Isso é mais com a chacina. Então, felicidade que nós precisamos encontrar isso. E isso só está onde? Em Deus. Essa é a verdade. Hoje as pessoas me procuram e dizem, pastor, eu sei que uma menina falou comigo, estou esperando, pastor. Isso é santidade. Um homem para me fazer feliz. Eu falei, sério? Aí ele falou, sério, pastor. Eu falei, você quer um homem para fazer a senhora feliz? Ele falou, é. Eu falei, quem falou a senhora? Isso vai acontecer. Só encontra Jesus, ele te faz feliz, só a casa com um homem que vai pegar um pouco da felicidade que Jesus te deu. Eva não entra na vida de Adão para fazer feliz. Feliz Adão já era. Adão era um cara realizadão. Acho que Deus olhou para Adão e falou, Adão, você é muito feliz. A ficha vai caindo devagarzinho. Vai dormir que eu vou arrumar um problema para você. Não, hoje eu vejo as pessoas nutrindo expectativas falsas em busca da felicidade. A hora que eu me formar, que eu fizer a minha pós-graduação, eu vou ser feliz. Pessoas se formam, são pós-graduadas, vão estudar no exterior, em Harvard, vão para onde quiser e não vão ser felizes, pastor. A hora que eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Tenha! E você vai ver se você vai ser feliz. A hora que eu comprar minha casa própria, compra e você não vai ser feliz. Porque a felicidade do homem, diz a palavra do Senhor, está em temer a Deus e andar nos seus. Aí você é feliz. E se você for feliz, é a hora certa de construir uma família. Agora está pronto para casar. Sabendo que viver a dois é uma das coisas que a ideia é de Deus. Só Deus pode ter essa ideia. Se fosse qualquer outro, botar um homem e uma mulher embaixo do mesmo teto e falar assim, até que a morte separe, ou é Deus ou não vai dar certo. Pode ter certeza, porque nós somos muito diferentes. Eu fico olhando, eu tenho uns 8 anos que eu estudo minha mulher. Alguém falou, o senhor pode escrever alguma coisa? Eu não aprendi nada. Eu não sei nada, todo dia é diferente. Todo dia uma novidade, sabe? Isso me encanta. Mas por quê? Eu faço, sei lá, muitos anos que eu não brigo. Por quê? Porque eu aprendi a ser feliz. Chego em casa, minha mulher está de cara feia. O que eu faço? O que a Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Não chego perto da mulher, não é verdade? Você entende? E quem é que me deu? Querido, ó, me deram para família diferente. Tentaram abusar de mim sexualmente quando eu era pequeno. Eu vi os meus amigos ter coisas que eu nunca tive. Eu fui namorar já quase adulto. Nem por isso virei um serial killer. Revoltado. Porque eu encontrei um Deus que mudou a minha história. Sabe? Eu me lembro. Eu tinha mais ou menos 15, 16 anos. E eu tinha algumas obrigações em casa. E eu achei um livro amarelo. Nunca tinha entrado na igreja. Aliás, fui entrar na igreja, numa igreja evangélica, 6 anos depois desse episódio. Eu achei um livro e ele era um livro ilustrado. E contava a história, começava com Adão, e passava por Noé, Abraão, passava por Jacó, Moisés, José, ia a Sansão, Davi, Salomão, Daniel. E eu li aquele livro pelo menos umas 40 vezes. Pelo menos 40. Eu nunca imaginei
que eu iria me converter, e muito mais que isso, eu nunca imaginei que eu seria pastor. Foi meu primeiro contato com a palavra de Deus, mesmo sem saber, sabe? Anos depois, eu me converti, e quando eu cheguei na igreja, que eles começavam a contar aquelas histórias, eu já sabia pelo menos o contexto da história. Eu estava ouvindo falar aqui sobre a importância do lar, a importância da família. A família, eu que não tive, ou talvez tenha tido bastante, aprendi o que é não ter. Mas ao mesmo tempo, eu tive 5 mães, eu tive 5 pais, eu tive muitos irmãos, eu tive muitos tios, ao longo dessa caminhada, até me casar. E isso foi algo, sabe, encontrar este livro, eu nunca mostrei ele para ninguém. Eu até tentei comprar um exemplar depois, eu não consegui mais achar. Mas aquele encontro foi algo, sabe, que me aproximou muito de Deus naquele momento, porque Deus já sabia o que iria fazer na minha vida 6, 7 anos depois. Em Deus eu consegui encontrar. Hoje as pessoas me perguntam: pastor, mas por que a aceitação? As pessoas se identificam. Porque eu consegui achar a felicidade. Pastor, o senhor é rico? Não, eu moro em Xerém, no mesmo bairro que eu nasci e fui criado. Tem 2 anos que eu mudei para uma casa maiorzinha, mas eu encontrei a felicidade, sabe? E ela me levou a um relacionamento bem sucedido. Hoje eu posso dizer a você, quando o salmista diz ser uma mulher, ou ter uma mulher, ser doce dentro de casa, ser um marido doce dentro de casa, porque o grande desafio do meu ministério não é falar, o grande desafio do meu ministério é viver, sabe? É ser um marido íntegro, decente, fiel, companheiro para minha esposa. E isso não foi meu pai que me ensinou, não. Isso foi a palavra de Deus que me ensinou, sabe? Aprender a ser amigo. A Bíblia me ensina, certo? Como marido, a ser o sacerdote, o homem que vai orar por minha mulher, orar por minha casa, orar por minha família. Mas a Bíblia me ensina a ser o amante, o cara na cama. Isso. Mas a Bíblia também me ensina a ser o cara do sofá, o amigo que vai olhar olho no olho, que vai conversar. E eu aprendi isso com a palavra de Deus. Sabe? Esse é o grande diferencial hoje. Meu filho casou no dia 11 de julho. A única coisa que eu disse para ele no casamento foi: meu filho, só vou te falar uma coisa. Lembra de tudo que você viu seu pai fazer com sua mãe. Só isso. A única coisa que o papai tem a te dizer. Porque eu casei para ser bem sucedido. Eu casei, sabe, para ter, não para fracassar como meus pais fracassaram. Mas hoje eu vejo, convivendo com minha esposa, que nós aprendemos juntos. Ela melhorou muito como mulher e eu melhorei muito como homem. Crescemos muito juntos. Muito, sabe? E eu aprendi a olhar os desejos, as necessidades dela. São coisas, sabe, que eu olho para o meu lar hoje. Eu não vou dizer para você que eu tenho um lar modelo, não, eu tenho problema. Tem dia que dá vontade de... Esse dia eu estava tão nervoso que eu falei: Senhor, isso não é mulher do Senhor dar para os outros. Eu não tinha o que falar, acabei falando isso. Sabe? Então
eu aprendi a ser marido, a amar minha esposa, a cuidar, abrir a porta do carro para ela entrar. Tem cara que sai com o carro, ela nem entrou. Você está rindo, mas você está sério. Se alguém cortês, gentil, eu fico olhando, eu gosto de falar das minhas experiências, porque é isso que eu vivo, é isso que eu sei, é isso que eu aprendi. Todo ano eu boto um nome no ano. Em 2013 eu botei o ano dos sonhos da minha mulher. E aí eu chamei minha esposa no canto e falei, filho, qual é o seu sonho? Ela falou, são 3. Ele depois eu perguntei, me senti um gênio da lâmpada, né? Ela falou, eu quero tirar uma carteira de habilitação. Eu falei, meu Deus. Segundo, eu quero que você me dê um carro automático. E terceiro, eu quero emagrecer. Eu falei, isso virou videogame, está subindo de fase, ficando mais difícil. Matriculei na moça e ela passou na primeira vez. Olha que mulher inteligente. Bom, aí chegou com aquela carteirinha provisória, tive que dar um carro. E agora, na hora de emagrecer? Ela gosta de comer. É igual esmeril, que encostar come. Aí eu fui, você está rindo, mas é sério. É esse companheirismo, é essa coisa que eu tento passar para as pessoas, porque é isso que constrói um lar. Sabe? É essa coisa agradável do sorriso. É isso que está faltando em casa, é tudo a ferro e fogo. Tolerância nível 0. Com esposa, com marido, com filho, com pais. Meu pai está com 83 anos, construiu mais casa do que João de Barro, foi o irresponsável, e hoje eu cuido dele. Todo dia que estou no Rio, não fui hoje porque sai cedo, mas amanhã, assim que eu chegar, eu vou lá ver meu pai, me conta as mesmas histórias, chamo o nome dos meus irmãos, tudo primeiro, e acerto o meu no final. Se mete na minha memória contando história antes da guerra, e ainda olha para mim e diz, você lembra? Eu falei, não lembro. Ele diz, lembra sim. E eu olho. Esses dias eu encontrei lá na ducha do meu sítio, lá no meio da mata, ele só de cueca tomando banho. E eu comecei a rir, falei, pai, só vai pegar um resfriado. Ele disse, estou lembrando da minha época de menino. Eu falei, então está mexendo forte na memória. Sabe? São esses valores que Deus me fez prestar mais atenção, para que eu conseguisse ser feliz. Porque se você for feliz, já era. Se você encontrar o que Deus te propôs, já era. Sabe? Não tem quem administra o governo, se tem crise, se não tem. A minha vida não está nas mãos do PT, a minha vida está nas mãos do Senhor dos Exércitos. É Ele que governa. A minha casa está nas mãos do Senhor. Você entende? É isso que eu aprendo, a olhar e ser feliz e construir este relacionamento doce, agradável. Respeitar o comportamento feminino. Você que tem mulher, quantos aqui são casados? Levante a mão. Oh, que beleza. É desafiador viver com o sexo oposto. Uma mulher dinâmica, profunda. O homem é superficial. Você pode notar, uma mulher faz diversas coisas ao mesmo tempo. Ela mexe a panela, atendendo o telefone, olhando televisão, prestando atenção nas crianças e pensando na hora que você vai chegar. Seu marido põe o leite para ferver. E tornou uma atividade só, pode ser por demais. Eu brinco com minha esposa que eu acho que às vezes foi uma mulher que narrou a Bíblia para um homem escrever. Olha, tanto detalhe que tem. Mas a gente aprende a conviver. É essa coisa gostosa dos lares. E o salmista agora, ele é impecável. Ele diz assim: tema a Deus e ande nos seus caminhos, você será bem sucedido, encontrará felicidade
encontrará a felicidade, então case-se. E aí agora ele fala de filhos. Os teus filhos serão como brotos, rebentos de oliveira, à roda da sua mesa. Eu gosto desse texto porque ele descreve exatamente como tem que ser. Você encontra com Deus, resolva-se, arrume dinheiro, seja feliz, case-se. E aí tenha filho. Hoje a pessoa, num caso, não é feliz, não tem dinheiro, faz filho. Aí depois me procura e diz: pastor, onde foi que eu errei? Eu falei: eu vou tentar ver onde foi que você acertou. Você errou quase tudo. O salmista está aqui dizendo: meu filho, encontre-se com Deus, seja feliz, resolva, se ame, se respeite. Eu vejo a crueldade que essa sociedade moderna tem feito com as mulheres. A senhora sabia que nos últimos 30 anos a numeração de roupa feminina mudou? Diminuiu? O 40 de 20 anos atrás não é o 40 de hoje? Hoje a senhora pega um 40, a senhora que achava que era 40, não trouxe testemunho. Por quê? Você pensa que isso tem nada a ver com família? Expõe na passarela de Milão, Nova York, São Paulo, Fashion Week, Semana da Moda, um modelo, mas já rima, certo? Parece uma carcassinha, não pode rir, não tem traseiro, não tem dianteiro, não tem. Se tomar um copo d'água, parece uma copa de cobertura. Não é verdade? Mas todo mundo diz que elas são o quê? Lindas, top. E aí as mulheres, pouquinho assim, olha para aquelas mulheres e olha no espelho, olha no espelho e você acabou. Isso estoura no casamento. A mulher trabalha com moda, eu vejo. O objetivo é dizer a você: não goste de você. Esse tem sido um grande problema. E o salmista agora vai para os filhos. E ele diz: os teus filhos serão promissores se estiverem perto de você, à roda da sua mesa. Olha só, tem nada a ver com a emancipação feminina, acho isso muito legal. Agora, para a família, é uma crueldade o que faz com a nova geração. Hoje uma criança fala babá antes de falar mamãe e papai. Porque nesse mundo, certo? Nós estamos impulsionados a ter. Seu filho tem que ter o melhor celular, o melhor brinquedo, a melhor TV, a melhor casa, Hoje eu vejo as pessoas saírem de casa para ganhar tesouros e no final de tudo acabam descobrindo que o seu maior tesouro estava dentro de casa. É o que eu tenho visto. Quando o assunto é filhos, hoje colocam a obrigação que é da família e do lar de educar a criança no colégio e acham que as professoras têm obrigação de educar nossos filhos. Não, eu tenho 2 e a obrigação é nossa de mantê-los perto. Minha vida é muito agitada, mas quando eu olhei um dia, eu cheguei em casa e meu filho falou assim: pai, a festa foi muito legal. Eu falei: que festa? Na segunda-feira. Ele disse: o aniversário do meu tio. Eu falei: mas peraí, ninguém me chamou? E aí minha mulher veio e disse: e adianta chamar? Você nunca pode ir. Eu falei: opa, que história é essa? Eu estou cuidando da família dos outros e estou deixando a minha para trás. Abri um projeto lá em Xerém, onde eu moro, que tem por objetivo aproximar pessoas de Deus, chamado Recomeçar, onde pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor podem ir para lá e recomeçar sua história, e depois são reencaminhados para a igreja que estava. Se quiser caminhar conosco e ajudar outras pessoas, que caminhem.
mas para cuidar da minha casa, da minha família, de meus filhos, para estar perto, onde eu estava lá, pregando à noite. Porque não tem nada mais precioso que a nossa casa. E quando o assunto é filhos, nós precisamos manter essa turminha por perto, o mais perto possível, porque nada compensa a sua presença, nada. Filhos promissores são aqueles que os pais conseguem mantê-los por perto, a roda da mesa, a proximidade. Quando nós olhamos o salmista nos ensinar isso para mim, e aí é o que é incrível, pois ele agora vai dizer da prosperidade de Jerusalém, ele vai falar sobre a paz de Israel, e me parece que o que o texto quer dizer é pessoas que encontram Deus e se resolvem, que são felizes, se casam bem, que criam bem seus filhos, constroem uma sociedade próspera e de paz. Porque o problema que temos de violência e todos os males que temos tem sua origem no lar. A verdade é essa. Se hoje entrasse uma milícia no Rio de Janeiro e exterminasse todos os bandidos, você sabe quantos dias seriam necessários para uma reposição dos traficantes? Amanhã tem gente para ocupar o posto. Meninos, 17, 18 anos, porque hoje o que nós olhamos são meninas que deveriam estar brincando com uma boneca, com um bebê no colo. Porque nós que pregamos valores bíblicos, porque nós que pregamos castidade e santidade, somos retrógrados, somos ultrapassados. Sabe? Porque nesse sistema humanista, ateísta, que tirou Deus do centro e que colocou o homem, nos chamam de atrasados. Sabe? Um governo de primeiro mundo, como o norte-americano, que custeia um robô a 5 bilhões de dólares para pesquisar no espaço recursos hídricos, minerais e combustíveis. Porque eles já chegaram à conclusão que o homem que mora nesta terra vai destruir o planeta. Estamos à beira do caos. E pasmem vocês, quem pode mudar essa história é a igreja, munida dessa palavra aqui. Ela pode mudar a nossa história. Ela pode fazer o homem ser feliz sem precisar da ganância. É ou não é verdade? Pois a ganância nos faz querer ter coisas que não precisamos. É essa palavra aqui que me faz ter um encontro comigo mesmo, tratar bem a minha esposa e ver meus filhos sendo criados num lar abençoado, certo? Num lar onde os valores cristãos estão. E aí sim, porque às vezes nós pensamos, eu crio meu filho bem e o outro não interessa. Não interessa até o seu bem criado ter um encontro num semáforo, num sinal de trânsito com aquele que não foi bem criado, ele dá um tiro na cabeça do seu filho. Aí nós vamos ver como as histórias se misturam, se encontram. É uma grande advertência o que o salmista está fazendo, um lar de paz e próspero. E aí é lógico que ele vai falar, e verás os filhos de teus filhos. É lógico que ele vai falar de longevidade. É lógico, porque gente feliz, bem casada, que tem bons filhos, que vivem numa sociedade próspera e inevitavelmente vai ter vida longa. E é contra isso que eu tenho trabalhado. Eu tenho amigos que lutam contra pedofilia. Eu estou aí o que eu puder ajudar. Sim, violência doméstica. Sim, homossexualidade. Sim. Mas eu estou lutando contra divórcio.
Essa é a minha bandeira. Nós chegamos aqui numa sociedade firmada, num relacionamento heterossexual, monogâmico e vitalício. E eu vou continuar levantando essa bandeira. A minha maneira, tem muita gente que não gosta do meu humor, mas eu, sabe, vejo o que Deus tem feito na vida dos casais e das famílias, ajudando as pessoas, sabe, a pegar essa palavra e colocar no seu coração, a colocar na sua vida valores que possam mudar essa humanidade. Olha, eu sei que o homem está destruindo o planeta. Eu sei que a sociedade secular trabalha o tempo inteiro para destruir as famílias. Mas enquanto eu puder, eu vou lutar para que os casais não se separem, para que os filhos sejam criados o mais próximo possível de seus pais, recebam valores, porque eu entendo que é assim que a Bíblia me ensina. E olha que talvez, e certamente, eu esteja falando para pessoas aqui que tenham recursos de informações, conhecimento, 100, 200 vezes maior do que eu. Mas eu vou dizer uma coisa para você: quanto vale um tesouro no fundo do mar, onde ninguém tem acesso? Ele não vale nada. Traga o que Deus te deu à superfície. Leve as pessoas a esperança, apresente a elas. Hoje, quando eu falo, ajude alguém, as pessoas logo pensam: pastor, eu não tenho dinheiro. Eu vou falar para você, o que as pessoas mais precisam hoje não é de dinheiro, é de alguém, é de um amigo para ouvir. Hoje, eu sou muito procurado, até porque eu dou condições às pessoas de se desnudar. Eu não tenho preconceito, eu tenho um Deus que pode mudar as pessoas. É isso que eu acredito. Eu tenho uma campanha lá na igreja e há uns 12 meses atrás chegou um menino e me disse: pastor, eu estou desesperado. Eu fiz 8 exames de HIV e os 8 exames deu positivo, ou deram positivo. Eu estou com vontade de me matar, mas eu queria entrar numa campanha e orar, colocar a igreja toda. O senhor estava explicando que a igreja liga na terra, está ligado no céu. Eu acredito nisso. 3 semanas depois ela me procura e diz: pastor, eu já fiz 2 exames e os 2 exames que eu fiz já deram negativo. Então eu tenho na Bíblia, sabe, a oportunidade de oferecer para as pessoas a oportunidade de viver o sobrenatural. E é isso que eu tenho buscado fazer. O meu pouco conhecimento, mas com muita fé e com muita felicidade. E é isso que eu tenho transmitido às pessoas. Eu estava comentando, criei um stand-up comedy. Alguém aqui já chegou a participar de algum evento? Tem aqui algumas pessoas que participaram. Nossa, um pastor fazendo comédia. Isso é o fim do mundo. Esse dia o cara postou na internet que eu sou o anticristo. Nem eu sabia que estava com tanta influência mundial. Mas eu também sou um cara bem humorado, levo tudo na brincadeira, né? Eu postei lá também: querido, se eu for o anticristo, provavelmente você deve ser a besta. E aí ele não falou mais nada comigo, ficou chateado. Entendeu? Então, olha só, eu quero parabenizar vocês, sabe? Porque é muita coragem trazer um evento dessa envergadura. Por favor, alguém fotografe isso. Xerém precisa me ver.
falo para vocês que Deus é engraçado, não é à toa. Pensa, aquele Daron que anos atrás estava comendo inhame chinês cozido numa lata de tinta na beira do rio. Agora está aqui, falando para vocês. Eu tenho vontade de chorar. Eu não gosto muito, já chorei bastante nessa vida, mas eu quero inspirar você. Sabe o quê? A levar essa palavra adiante. Sabe? Às vezes eu pego os textos e fico lendo. Aí eu gosto de pontuação. Eu vou lendo e vou botando pontuação. E aquilo vai entrando na minha mente, aquilo vai mexendo no meu coração. E eu consigo, pelo menos, sabe, fazer diferença na vida de alguém. É isso que eu quero deixar para vocês. Agora, vamos lutar pela família. Lute pelo seu casamento. Essa mulher sua não é o que você esperava. Mas você também não é o que ela esperava. Ela já achou que você fosse um príncipe. Mas depois ela descobriu que na viagem o príncipe caiu e o cavalo chegou sozinho. Esse filho seu, olha para essa menina. Hoje não pode mais bater em filho. Gente, eu tenho que falar disso. Não pode mais bater, não estou fazendo apologia não. Mas a Bíblia diz que toda criança tem que apanhar porque nasce doida. Eu li um texto assim. Ele dizia mais ou menos assim: a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança. Se a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança, isso me pressupõe que a criança nasce doida. Ana, e você apanhou. Quem aqui apanhou, levanta a mão. Isso, agora não pode bater. Na hora de você apanhar e eu, ninguém criou lei. Só que um dia o obstetra vai puxar a criança, você não pode mais bater. A criança hoje já nasce de olho aberto. Na nossa época nascia assim. Hoje ela já nasce assim, fazendo um reconhecimento do perímetro. Pensa o obstetra puxando, ele vai bater a criança, olha. Aí ele diz, não. Você poderia chorar, por gentileza? É só para cumprir o protocolo. Não. Você está rindo? Sabe que gente? Nós estamos criando herdeiros. E não estamos precisando de herdeiros, nós estamos precisando de sucessores. Nós vamos precisar deixar para essa nova geração o que nós recebemos da antiga. Isso mesmo. Porque eu sou da antiga mesmo, eu sou feliz. Hoje essa geração tem tudo. Na nossa época de garoto, o carrinho era o quê? Uma lata de leite, um patinete. É verdade. O motor, sua boca. Hoje o carrinho anda sozinho, que a criança fica olhando assim. Que hora que eu vou brincar? Nossa, esse carrinho está se divertindo, né? A boneca fala, mamãe, já tem um demônio dentro dela, André. Na sua época você que falava. Gente, essa geração tem medo de tudo. Você vai conversar com esses jovens. Eu ministro para quem você quer ser, não sei, eu estou com medo. Medo de ser filho, medo de ser feliz, medo de namorar, medo de casar, medo de sair na rua, medo. Nós não tínhamos nada disso, nós só tínhamos medo de coisa perigosa. Na nossa época, mulas na cabeça. Saci pererê. Isso era um bicho perigoso. O velho saco fazia sabão da gente. Oh meu Deus, como tinha medo desse velho fazer essa roda? A mulher loura do Gudão, lembra? Tacava a gente no banheiro. Meu Deus. Sabe? Gente, esse povo está precisando de Deus. Esse povo está precisando de Deus. Fala mesmo, fala. Sabe? Eu falo onde eu estou. Onde eu estou falando. Eu vim agora com esse negócio, eu não gosto de avião. Não gosto. Me perguntaram aqui se eu não queria ir. Se eu não fui a Israel, eu estou com a passagem paga. Ainda fiz um upgrade, paguei quase $7 mil para mim e para minha mulher, só para fazer uma semana antes. E eu com medo, falei, vou não, deixa outro dia. Aí hoje estou lá na hora de voar, já estava tenso. O aeroporto fechou.
A minha cabeça está falando, está bem que ele fechou enquanto eu estou em terra. Esses dias, gente, eu peguei um voo de Brasília para ir para Luiz Eduardo Magalhães. Um voo com uma companhia amarelinha chamada Passaredo, Passamedo. Eu sei, fiz um troço que sacudi. E eu, quando sacode assim, eu olho para a garotinha, né? Eu olhei para a menina que servia. Ela estava amarrada lá atrás. Eu falei, Jesus, o senhor pode ir para a porta que eu já estou chegando. Graças a Deus aquele voo posou. Quando ele posou, eu entendi por que o Papa beija o chão. Gente, não, eu estou falando sério. Ali eu entendi perfeitamente. E isso é só para falar o que eu estava. Aí hoje, a mulher falou assim, esse troço vai ou não vai? Eu falei, calma, senhora. Aí me ligaram daqui perguntando, pastor, como é que está? Eu falei, estou dentro do avião. A porta fechou, ninguém sai, ninguém entra. O aeroporto está fechado. E seja o que Deus quiser. Ah, e aí a dona falou assim, eu estou com medo. O que é isso? Deus está no controle de tudo. Eu falando, Cláudia, você está falando isso para você ou para ela? Então, quem vai se divertir. Porque todos nós estamos numa fila invisível da morte, onde ninguém sabe o número de sua senha. Hebreus 9, 27, o homem está determinado a morrer apenas uma vez, vindo depois da morte do juízo. O Salmo 90, verso 10 piora. O homem vive de 70, se for robusto 80, na maioria deles é câncer de infarto, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Hebreu diz que a vida é uma só, o salmista também diz que ela é curta e rápida. Uma vida curta e rápida, você tem que fazer o quê? Se divertir. Eu não vim aqui para me aborrecer. Eu vim aqui para me divertir. Esse dia eu estou na igreja, a mulher falou, pastor, eu estou com câncer, eu vou morrer, minha senhora. Eu não tenho câncer também igual. Ela falou, nossa, o senhor brinca com tudo. E minha senhora, não estou brincando, hoje morreu um montão de motoqueiro em São Paulo e nem tinha câncer. Eu falei, mas Deus pode curar a senhora. Ela falou, aleluia, é assim que fala. Eu falei, ele é o Jeová Rafa, ele cura. Ela falou, isso aí. Eu falei, ele vai dar vitória, senhora. Ela falou, isso aí. Eu falei, Deus, ela fecha seus olhos que eu vou orar, porque a senhora vai vencer. Ela falou, oh meu Deus. Botei a mão nela e falei, Senhor, nosso Deus, o senhor pode curar essa mulher. E se o senhor curar, todos nós vamos ver a sua glória. E se o senhor não curar, ela vai ver a sua glória. Mas de qualquer maneira, vitória. Quando eu abri o olho, ela estava olhando para mim assim, ó. O senhor não tem juízo, não? Você não gosta de rir? Chora. Esfrega a palavra do Deus. Vai ler essa palavra, medita nela de dia e de noite. Faça essa visão. Gente bem resolvido, feliz, casa-se bem, criam bem seus filhos, e filhos bem criados constroem uma sociedade próspera e de paz. E não é dinheiro, porque quem tacou fogo no índio em Brasília não era ninguém da comunidade carente. Quem espancou a mulher na Barra da Tijuca, aquela prostituta, não era ninguém da cidade de Deus, não, eram gente dos condomínios nobres, pessoas que têm boas casas, mas que não conseguem ter um lar. Então vamos levar para a nossa vida e para a vida das pessoas os valores de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Feche seus olhos, eu só fazer uma oração. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar com meus irmãos, ó Deus, um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida e me dado a oportunidade de viver. Sei que o Senhor é um Deus da família, sei que o Senhor tem prazer em nos abençoar. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada, abençoa as famílias deste estado, abençoa as famílias do nosso país, do mundo inteiro, Pai. Entendemos que famílias estruturadas constroem uma sociedade próspera e de paz.
Te louvamos, ó Deus, te agradecemos pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado.